Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou te contar um relato neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito. E se quiser ver mais relatos, só que sem assombração, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana. O link tá na descrição. E vamos pro relato de hoje, que é este: sonho, abdução ou o quê? Olá, Ana e Matheus, acompanho o canal de vocês no YouTube há cerca de 1 ano e meio já. E cadê? Vocês estão de parabéns. Bom, eu não sei se vocês vão ler este relato ou não, mas se lerem, não divulgue o nome, a gente nunca divulga, tá? Sempre todo mundo é fulano e fulana aqui. Eu moro em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, e quero compartilhar com vocês essa experiência que eu tive. Até estou meio nervoso ao escrever, mas vamos lá, é um moço que nos conta. Desde pequeno, eu sou fascinado pelas estrelas, pelo universo, pela astronomia, enfim. Sempre que posso, estou olhando para o céu à noite, imaginando a vida fora do nosso planeta e os incontáveis mundos afora. Há uns 6 ou 7 anos atrás, eu fui pescar com um amigo meu na fazenda do avô dele, no meio da plantação de soja. Fui pescar, entendi, com um amigo meu na fazenda do avô dele, no meio da plantação de soja. E isso já era aí cerca de umas 4 horas da manhã. Então, lá pelas tantas, eu estava já com sono, né? E atirei a minha linha na água e deitei no gramado. Coloquei o boné assim na cara para cochilar um pouco enquanto meu amigo pescava no outro lado do açude. Enquanto ele pescava no outro lado do açude. Quando de repente eu vi um clarão. Eu achei que eu tinha dormido demais e estava amanhecendo já. Então eu tirei o boné do rosto e quando olhei para o meu amigo para chamá-lo, ele estava pasmo, olhando para cima, e foi aí que eu vi também. Era um objeto, havia ali um objeto gigantesco, envolvido por um tipo de brilho de cor de fogo, semelhante a um charuto, passando em cima de onde a gente estava. Um objeto enorme de cor vermelho alaranjado, né, cor de fogo. Ele era envolto nesse brilho, parecendo um charuto passando por cima deles. Bom, na hora que isso aconteceu, eu não me movi. Eu só observei, notei que o clarão era muito intenso, mas era possível observar o objeto. Era possível observar o objeto meio que em formato de charuto, com a traseira arredondada, e onde ele passava, as plantas de soja deitavam, como se tivesse um vento muito forte soprando. Mas não havia vento algum, porque a gente não sentiu vento. Até mesmo o capãozinho de mato que tinha perto da barra do açude fez o mesmo movimento que a plantação. E depois que o objeto passou, tudo voltou ao normal. O som que se ouvia era como se fosse uma máquina de lavar ligada. Alguma coisa assim. Claro que logo após vermos, né, o objeto, peraí. Claro que logo após a gente ver o objeto acompanhando a coxilha, que nós tivemos coragem de nos mover. Não sei o que é coxilha, gente. Enfim, né? Depois de ver o objeto, não sei. Aí que a gente teve coragem de se mover. E então entramos no carro e aí sim saímos em disparada até a sede da fazenda do avô desse meu amigo. Nós deixamos até as linhas de pesca, tudo lá, para buscar no outro dia, quando estivesse claro, né? Os coragem, né? Muita coragem. Não, mas é assim mesmo, filho. Desde que isso aconteceu, eu e esse meu amigo nunca mais tocamos no assunto. Mesmo quando a gente se vê,
A gente só se olha assim, lembra do que viu, mas não comenta. E desde que isso aconteceu comigo, de tempo em tempo, eu tenho tido uns sonhos estranhos ao longo desses anos, sabe? Eu tenho visto algumas sombras à noite, quando eu tô sozinho. Eu ouço alguns barulhos semelhantes ao som daquela nave durante a noite. E isso vem aumentando durante todos esses anos. E isso me persegue, porque eu já me mudei de cidade uma vez, já fui morar sozinho, e isso me acompanhou. E agora eu voltei a morar com os meus pais. E isso continua acontecendo e só vem aumentando cada vez mais. E o engraçado é que só eu escuto e sinto. Ninguém mais da minha família vê, escuta ou sente alguma coisa. E esse ano foi quando a coisa ficou séria mesmo. Eu tive várias paralisias do sono e sentia que tinha alguém me observando. E algumas vezes até senti ser tocado e até carregado. Eu sempre fui muito religioso, sempre acreditei em Deus e em anjos, só que eu não senti que era uma presença ruim ou algo do tipo. Ficava assustado com a situação da paralisia e não poder acordar, né? Isso assustava. Enfim, é muito difícil de descrever a situação. Então, foi quando eu tomei uma decisão, em agosto desse ano. Numa semana em que aconteceu tudo isso, após uma noite ter tido isso novamente e eu acordar com uma manchinha de sangue no lençol da cama e não ter marcas no meu corpo de nada. Quando eu acordei, eu vi a mancha e ao passar pelo meu computador de manhã, ele deu uma interferência. Como se eu estivesse magnetizado. Aliás, até o meu relógio de pulso tinha parado às 4h35 da manhã, no momento em que eu tive a paralisia. Então eu resolvi ficar meio de vigia durante o resto da semana. Foi quando aconteceu. Eu dormia cerca de 30 minutos e acordava. E assim eu passava as noites, até que numa noite de quinta-feira, por volta de umas 2h pouco da manhã, foi quando aconteceu. Até hoje eu não sei se foi um sonho, se realmente foi uma abdução ou o que é que foi. Eu acordei com um barulho estranho de passos em cima do telhado do meu quarto. E quando eu levantei e olhei pela janela, eu vi uma luz muito forte entrando. Depois disso, eu só lembro de flashes. Só tenho flashes de memória. Me lembro de ver alguns seres semelhantes a nós mesmos, só que mais altos, com braços mais longos e uma tonalidade da pele puxada para o salmão claro. Olhos azuis grandes, bem acentuados, nariz pequeno e fino e cabelos normais, só que loiros. Eles aparentemente eram bonitos. Eu lembro de flashes de ter passado por alguns exames, de ver tubos, luzes, algo que eu não consigo descrever. Me lembro, tenho flashes, né, de receber injeções de líquidos estranhos, assim pelo cantinho do olho, que doeram muito. E depois de eu vestir algum tipo de roupa especial com um capacete, como se fosse um traje espacial mesmo, só que diferente do que a gente vê atualmente. Bom, eu lembro de que nesse sonho, ou sei lá, nessa abdução, eu vi como se a minha mente tivesse sido programada só para lembrar de certas coisas, tipo um bloqueio. Eu lembro de partes do que aconteceu, mas era tudo tão real. Eu vi outros seres também, diferentes, que por mais que eu tente, eu não consigo descrevê-los. Por mais que eu tente, eu não consigo, mas eu lembro de vê-los, Ana. Eu sei que vocês podem achar tudo isso loucura, mas isso de fato aconteceu comigo. Lembro da última coisa que eu ouvi. Ainda vai chegar a sua hora. Acho que eles disseram isso, né? É a única conversa que eu lembro nitidamente, né? A única frase que eu lembro nitidamente de ouvir.
e consegui lembrar, né? Sendo que foi a única frase que eu lembro nitidamente de ter ouvido e que eu consegui lembrar. Sendo que eu passei horas e horas com aqueles seres em sua nave gigantesca. Então, eu ouvi o celular despertar e acordei. E novamente eu vi a luz pela janela, só que já estava agora amanhecendo, era cerca de 6:30 da manhã. Mas eu estava na minha cama, atordoado, apavorado e numa posição diferente a que eu costumo dormir. Olha que eu fui militar por 3 anos e eu não sou de me assustar tão fácil. Com o que eu... O quê? E na posição diferente, eu não costumo me assustar tão fácil com o que eu tinha visto, ou na posição diferente que eu costumo... Enfim, não entendi aqui. Mas acho que é isso. Olha que eu sou militar e não sou de me assustar tão fácil aí com o que eu vejo. Bom, até hoje, eu tento descobrir o que é que eu vi. Se era sonho, se era realidade dessa abdução aí. E as coisas que eu vi depois daquele objeto, né, naquela pescaria, há 6 ou 7 anos atrás agora, de quando ele enviou esse relato, já faz mais anos, né? Eu até pensei várias e várias vezes em escrever para vocês, mas eu fiquei meio com medo e um pouco até de vergonha. Eu não contei para ninguém dos meus amigos ou para minha família sobre isso, porque aqui é uma cidade de interior, as pessoas iriam me achar doido. Até porque aqui eles são bem religiosos, sabe aquela coisa de gente do interior? Mas eu sei bem o que eu vi naquela noite. Se foi abdução ou sonho, ou o que era, eu não sei. Eu sei que eu continuo a admirar as estrelas, ainda, na verdade, cada vez mais e mais. Eu sempre acreditei em Deus, sempre vou acreditar, e se ele nos fez e criou toda essa grandeza no universo, eu penso que ele não seria limitado em criar só nós, nessa bolinha azul com vida aqui, em toda essa imensidão de universo, né? Da sua criação. Bom, obrigado, Ana. Eu me chamo Fulano, tenho 24... Agora no final ele escreveu. Tenho 24 anos, agora ele já tem mais, né? Eu espero que gostem desse meu relato, pois foi uma experiência incrível para mim. Peço que se quiserem contar, ok. Tá. E se puderem me ajudar a descobrir o que realmente foram esses fenômenos que eu presenciei, se foi um sonho também ou não, me ajudem, porque eu anseio pela resposta que vão me dar. Assombrados, não estamos sozinhos no universo, hein? Obrigado, gente, sucesso ao canal e que Deus os proteja. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, tem muitos casos assim, né? Não dá para falar que isso foi apenas um sonho, porque para mim isso não se encaixa em apenas sonho. Realmente, primeiro teve a visão, que foi ele e o amigo dele vendo um objeto maravilhoso, incrível ali em cima deles. E a partir dessa experiência, muita coisa louca aconteceu, né? Muita coisa assim, que não dá para dizer que tudo isso é uma coincidência, né? Então, acredito que ele pode ser um contatado, ele pode ter sofrido sim uma abdução, porque ele lembra de ter acordado na cama dele, ele lembra da luz entrando pela janela e depois são apenas flashes, então ele não tem essa né? Isso aí ele pode ter sido levado fisicamente, porque ele lembra da dor, ele lembra de agulhada, né? E eu não sei se for... Porque existem casos onde a pessoa é levada no astral. E aí existem alguns contatos, ela pode até andar por lá, mas eu acredito que ela, se não me engano, né, ela não sofre nada físico, porque o corpo ficou aqui na cama, geralmente, mas a pessoa foi, assim, o espírito dela foi fazer a visita lá no astral, conversou com o povo lá. Só que do jeito que ele conta, gotinha de sangue na cama, não sei o que, isso me parece coisas de abdução de fato. E aí a memória é apagada, não sei como, mas tem muitos casos que a gente conhece, que são relatados
nesse sentido, né? Então, talvez ele seja um contatado e também foi abduzido, né? O que vocês acham? Se alguém já passou por uma situação assim, manda o seu relato pra gente. Se for comentar aqui também para ele, que seja com respeito, por favor. Mas existem até comunidades, né? E centros de apoio de pessoas, não sei se apoio, mas, se essa é a palavra, mas grupos de abduzidos, de contatados, né? Pessoas que passaram por experiências bem parecidas. E esses seres que ele descreve são aqueles do tipo do Astar lá, não são, não? Que é os nórdicos, né? Que eles são loiros, altos e tal. Pois é. Você já viu um desses? Já viu outro tipo? Envie o seu relato pra gente, ok? Bom, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!